Nós estamos, nesses últimos programas, falando sobre os dons espirituais no ministério de Jesus. Nós falamos já sobre discernimento de espírito, usamos lá, o pastor Adaísio falou bastante, falamos sobre o episódio lá do capítulo 16 de Mateus, falamos sobre a sabedoria, como o entendimento do dom, da própria revelação que Pedro teve. Falamos sobre fé, falamos sobre os dons de ciência, falamos sobre curas e nós estamos falando agora sobre maravilhas. É bom lembrar aos irmãos que Paulo, quando fala sobre dons espirituais, ele diz que o dom espiritual tem um fim proveitoso, ou seja, há alguma coisa que o Senhor quer fazer quando ele opera com o dom espiritual, né? Ele tem algo a realizar. Então, nos evangelhos, quando Jesus opera uma maravilha, isso nós vamos discutir aqui com o pastor Adaísio, ele quer mostrar alguma coisa. A coisa não ficou só no fato que aconteceu. Ele deixou o fato, mas há por trás daquilo ali um ensino. E é isso que nós vamos observar hoje. Por exemplo, pastor Adaísio, a primeira maravilha que eu chamo a atenção aqui foi a experiência de Pedro, que sai do barco e anda sobre as águas. Uma maravilha, né? Uma coisa vencendo a gravidade e tudo mais ali. Há alguma coisa ali que o senhor está querendo mostrar para nós, como ensino, Adaísio. Perfeitamente, pastor Amadeu. É importante registrar, né, que tudo quanto consta da palavra tem o aspecto profético, tem o aspecto histórico, mas tem um conteúdo profético e um ensino, né? Nada foi relatado por acaso. Aleatoriamente. Tem sempre um objetivo. E aqui essa passagem, ela é muito interessante. E ela traz um ensino que norteia a nossa vida como servo, né? Pedro caminhou. Ele perguntou a Jesus se ele podia ir até onde Jesus estava, né? E Jesus disse: sim, vem. Pode vir. Mas interessante que ele caminhou alguns passos, entendendo que estava seguro. Tudo bem. Mas veio um vento forte. E ele começou a afogar. Entrou em desespero. E é um aspecto notável, o ensino contido aqui, né? E você que é um especialista no ensino da doutrina de corpo, né? Você percebe o seguinte, que Jesus, ele trouxe ali uma aula sobre o que é viver no corpo. Notável. Né? Notável. É uma aula profunda. Né? Adaísio, isso que você está falando é muito interessante, né? A beleza do além da letra, né? O que está aí além da letra? Perfeito, né? Muito bom. O que acontece? Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizer, não... Posso andar sozinho? Eu posso. Eu tenho Jesus. Eu tenho... Jesus me ama. Jesus me ama, eu amo Jesus, né? Saí do barco. Não, eu não tenho necessidade de estar na igreja. Posso andar sozinho. É uma grande ilusão. Porque a igreja é que gera toda a segurança necessária. É que dá consistência. É onde há a operação do Espírito Santo. É onde efetivamente o Senhor está manifestando, né, os seus atos de misericórdia. Isoladamente, o homem é frágil. O vento, ele não suportou o vento, mas esse mesmo vento estava sobre o barco. Exatamente. Esse mesmo vento estava sobre o barco e não houve nenhuma aflição com relação àqueles que estavam no barco. Muito bom. Né? Muito bom.
mas ele sofreu a ação do vento. Ou seja, quando você está na igreja, quando você está no corpo, você está protegido. O vento pode ser forte, pode balançar o barco, mas você vai estar seguro. Adaís, essa colocação sua é perfeita. Olha, tirando a questão do, né, a estrutura, como eu estava, às vezes a gente tem curiosidade, né? O navio é feito de aço e flutua, né? Como é que pode? A engenharia, ele faz uma forma, né? Cria uma forma que faz com que ele flutue. Quer dizer, a engenharia, né? Eles trabalham com a física, o empuxo, aquela coisa toda, mas é um conjunto de estrutura que faz aquilo. A igreja, ela suporta esse mar que é revolto. Olha que o vento, a estrutura é pesada, né? A estrutura é pesada, mas é uma forma. Ela tem uma forma que foi dada a ela. E se você sair aquela forma, é todo o projeto, é toda a doutrina, entendeu? Quer dizer, se você sai disso, essa colocação é perfeita. Você anda um pouco. Continua daí, estou gostando, vamos lá. Então veja bem, o que o Senhor buscou ensinar para Pedro e para os outros que estavam no barco. Para nós. Não, para aqueles que estavam no barco também, olha. A sua segurança é no barco. A sua segurança é na igreja. Sozinho não tem êxito. A caminhada não será exitosa. Né? Você pode até dar alguns passos. Exato. Você pode até dar alguns passos, mas você não vai suportar. Porque o vento é contrário. Então, essa expressão, Adaís, está muito comum aí fora, o chamado desigrejado. Exato. Só quer andar sozinho. Não, Cristo é o coisa, eu vou andar sozinho e tal. Isso serve também, Adaís, não só para o membro de igreja, até para o pastor. Perfeitamente. O pastor é membro da igreja, né? É ovelha. Né? Então, todos nós, por exemplo, né? Ficar em casa, assistir o culto. Você pode até... Um dia, diante de uma circunstância, de uma eventualidade. Agora, isso não pode ser regra. Você vai proceder como Pedro. É como se você estivesse caminhando sozinho e vai chegar um determinado momento que você não vai suportar as lutas. Jesus fala comigo. Né? A igreja, todos os dias na igreja... há uma operação do Espírito Santo. O que Davi diz, né, no Salmo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Um ambiente de operação, ambiente se ouve a palavra traz conforto. A fé vem de quê? Vem de ouvir a palavra, mas é no corpo. Você tem que estar no corpo. E a Bíblia é muito clara, ela sempre fala no todo, né? Ela fala, né? Se andarmos na luz, quer dizer, é sempre no plural, é sempre falando de nós, né? A igreja como um corpo, e isso é muito importante como ensino para a igreja, não só para o membro, né? Porque está muito comum, eu posso andar sozinho, eu já tenho uma experiência, conheço o Senhor, vou andar sozinho e tal. Mas você colocou bem, né? Mas o vento... E tem um outro aspecto aqui muito interessante que é um ensino profundo, pastor Amadeu, que quando ele começa a afundar, né, Jesus veio em socorro dele. Ele pediu socorro, né? Pediu socorro e o Senhor disse, homem de pouca fé. Mas por quê? Você pode dizer, não, mas ele tem fé, ele caminhou. Não, mas esta fé que o Senhor Jesus estava dizendo é uma fé que só é gerada para aqueles que estão no corpo. E a fé, né, ali é a direção. A direção do Espírito Santo. Ele está fora da direção do Espírito Santo, ele vai afundar. O segredo, e aqui o Senhor Jesus deixa muito claro, fica muito evidente, que o segredo da sobrevivência do servo dentro do plano profético de Deus é no corpo. Exatamente. Ele não tem como sobreviver fora do corpo. Isso é claro. O grande ensino dos evangelhos,
Porque, na verdade, Adaíso, os evangelhos, o que Jesus fez? Ele deixou a base. Os evangelhos são a base. A igreja começa no Pentecostes, a edificação pela operação do Espírito Santo. Mas a base. Então, por exemplo, isso aí é básico. Não existe crente isolado. Isso que nós temos ensinado nas igrejas, essa experiência de Pedro é um grande ensino para nós. Nós vamos entrar... Você concluiu? Sim, perfeitamente. Nós vamos entrar então Pedro agora, os irmãos que estão vendo, assistindo o programa, os irmãos, os pastores, sobreiros, diáconos, os irmãos membros da igreja, vão debruçar em cima disso aí, meditar, estudar, ver. Há segredos nisso aí. Então, Jesus não fez isso por acaso. Então, foi uma maravilha que Jesus fez, viu o número quanto ensino veio em cima dessa maravilha. Então, não foi por acaso que ela está ali. A outra maravilha que nós vamos pegar aqui é Lázaro. Essa é profunda. A primeira grande maravilha. Não é a primeira, que nós vamos falar da primeira, hein? Sim. Esquecemos, hein? Sim. Mas vamos então você quer começar por Lázaro ou quer começar por bodas de Caná? O que você acha? Não, vamos começar por Lázaro. Não, vamos por Lázaro, né? Vamos lá. Adaíso, então vamos por Lázaro. O que acontece nesse fato da ressurreição de Lázaro? Há muita coisa nesse episódio, há muito ensino nesse episódio, Adaíso. Realmente é de uma profundidade intensa, né? E você percebe que nada no decorrer do ministério do Senhor Jesus, nada aconteceu de forma aleatória, né? Tudo estava dentro de um plano, né? Quando Jesus foi comunicado que Lázaro estava enfermo, ele disse, olha, falou com o discípulo, essa enfermidade não é para a morte, para que o nome do Deus Todo-Poderoso fosse glorificado, né? E ele aguardou 4 dias, mas porque ele podia ter ido imediatamente. Ele aguardou 4 dias, ele deixou que todos os eventos acontecessem. Ele deixou a aflição aflorar nos corações. E ele chegou lá no 4º dia. Por que 4º dia? Porque para o homem era impossível. Era uma situação irreversível, né? Não tem como. E tanto é que a própria irmã dele, né? Olha, não tem mais jeito, 4 dias. Já cheira mal. Já cheira mal. E é uma situação irreversível. Mas interessante, por que 4? Né? Por que 4? Porque não há vida antes da morte e ressurreição de Jesus. Jesus estava ali profetizando acerca da sua morte e ressurreição, só a vida depois. Porque o grande legado que Jesus deixou, né, com a sua morte e ressurreição foi a comunhão. E esta comunhão é que gera vida, né? Outros até falam de 4 como se fosse o tempo dos evangelhos. Perfeitamente, é possível aplicar. Porque é muito profundo. É muito profundo. Não, a distância da morte para a vida é exatamente a ressurreição, que é o tempo do ministério de Jesus descrito nos evangelhos como a biografia completa de Jesus. Mas você abordou um ponto aqui que eu quero chamar a atenção aqui com você. Você falou, impossível. Vamos pegar, Adaís, uma fala do nosso saudoso pastor Gedeuti, que ele falava sobre verdade absoluta e verdade relativa. Né? Exato. Eu vou passar a palavra para você. A verdade relativa, eu sou médico
quando eu me formei, você tinha conceitos que eram dados como conceitos verdadeiros. Com o passar do tempo, esses conceitos caíram. Sim. Aquilo que era no meu tempo de aluno uma verdade absoluta, hoje ficou como uma verdade relativa. Outras verdades vieram para substituir aquela. Né? Exato. Agora, então o que é verdade absoluta? A verdade absoluta é alguma coisa que seria incapaz de mudar. Claro, Morte. ela é algo incontestável. Morte e vida. Então eu quero passar para você isso aí. A verdade é absoluta. Por isso que ele diz que é impossível. Ela é incontestável, né? Já cheira mal. Agora, aquilo que é a verdade relativa, ela muda. Ela se altera com o tempo, né? E Jesus é uma verdade absoluta. Exatamente. Ele é uma verdade absoluta. Só ele podia fazer. Só ele podia fazer, né? O que acontece ali é Jesus dizendo o seguinte, que para ele não existia nada que não pudesse ser revertido. Ele podia fazer coisas impossíveis aos olhos do homem. E ali mostra-se uma limitação do homem, né? A primeira, no processo de salvação, porque claro que ele está, claro que Jesus está dando ali deixando para nós o ensino de salvação. O Lázaro estava morto há 4 dias. Quando primeiro, uma coisa muito interessante, né? Primeiro, Jesus chegou lá, mandou remover a pedra. Tem um ensino aí profundo no aspecto da pedra, né? O remover a pedra. Até porque é o seguinte, ele poderia ordenar aos anjos que viesse tirar essa pedra. Poderia, perfeitamente. Mas a pedra quem tinha que tirar o pessoal que estava ali. Porque o homem, ele precisa ter uma ação, ele precisa se dispor. No processo de salvação. O homem tem que ter uma participação. Ele tem que ter uma ação. Aquele que está com Jesus. É a ação do homem. Para que tira a pedra. Foi lá e tirou. É uma participação. Podemos dizer o seguinte, é um esforço. Essa colocação é boa. No processo de salvação, Deus não usou os anjos. O homem, sim, tira a pedra. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Tira a pedra, vocês vão. O morto está ali, a pedra. Aí você vai lá, é a abordagem que você faz, a maneira como você chega, é o testemunho que você dá. Então, você tira a pedra. Aí é você levar. Por quê? Porque quando ele tira a pedra, Jesus chama o morto. Entendeu? Ele chama pelo nome, Lázaro. Então nós, como na igreja, como homens, igreja e tal, nós temos que o processo de tirar a pedra para que Jesus fale. Madeu, você observa que este ano a ênfase que o Senhor tem direcionado à igreja é evangelização. Ou seja, quando o Senhor está nos chamando para evangelização, o Senhor está nos convocando para tirar a pedra. Tirar a pedra, porque existem mortos que precisam ser ressuscitados. Precisa ouvir a voz. Existem mortos que precisam ouvir a voz do Senhor. Então, quando você vai, quando você se dispõe, quando você se deixa levar, você está tirando a pedra. Você está criando oportunidade. É uma participação. Você está criando oportunidade para aqueles que estão mortos ressuscitar. Então, em todos os momentos, isso você vai observar, Amadeu, que o Senhor está criando oportunidades para você ser usado para salvar vidas, para tirar vidas que estão numa situação irreversível, né? Para que elas possam se retornar a um convívio saudável, né?
essa colocação é muito interessante, essa que você abordou aí. Quer dizer, ele é o impossível, Sim. a verdade absoluta. Por quê? Porque Jesus, isso é impossível, já cheira mal. Sim. Quer dizer, já está em processo de decomposição. Então isso é impossível. Então ali tem uma verdade absoluta. A morte é irreversível, poxa. Alguém vai entrar lá no cemitério e dizer assim, olha, esse rapaz, essa pessoa não morreu não, o ano passado não, não existe, está morto mesmo. Então a morte é uma verdade absoluta, não tem jeito. Então ele é Senhor da verdade absoluta, Jesus, né? Quer dizer, é a verdade absoluta. E você colocou bem, quer dizer, tirar a pedra, quer dizer, é uma colocação que o Senhor, Jesus chegou ali, que então não, tudo bem, vou ressuscitá-lo, não, tudo bem, tudo certo. Agora, tira a pedra. Pô. Isso é um trabalho. Muito bom. É muita coisa, né, Adaís? Agora, veja uma coisa, o tempo está chegando ao fim do nosso desse programa a respeito de maravilhas, mas eu acho que a gente não vai parar por aqui, não. Inclusive, Adaís, na ressurreição de Lázaro, vamos continuar no próximo programa. Porque nós temos outro aspecto dentro da ressurreição de Lázaro para abordar. Extremamente profundo. Amém? Amém. Então, a paz do Senhor, irmãos. Pastora Adaís, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Madeu, a paz do Senhor, todos aqueles que estão... Nós vamos voltar, tá muito bom, estou aprendendo aqui, nós estamos aprendendo aqui. Estamos aprendendo juntos. Aprendendo junto. Vamos voltar no próximo programa com a continuação desses milagres e ainda dentro aqui da ressurreição de Lázaro. A paz do Senhor a todos.